Ana mal podia ouvir seus próprios pensamentos por causa do choro incessante do bebê. O pequeno apartamento em que vivia parecia diminuir cada vez mais. Tocante. As cortinas puídas balançavam levemente com o vento que entrava pela janela aberta, mas o ar não trazia alívio. Ela se aproximou do berço, seus olhos cansados se fixando na pequena figura encolhida em meio aos cobertores. Cada lágrima daquele bebê parecia pesar uma tonelada em sua alma. Ela o amava, mas sabia que não poderia oferecer a vida que ele merecia. O choro do bebê se misturava com os ecos de um passado que ela lutava para esquecer. O pai da criança, um homem controlador e cruel, ainda rondava seus pensamentos, mesmo estando fisicamente ausente. A lembrança de seu sorriso cínico a fazia estremecer. Ele a controlara por tanto tempo, e agora, mesmo longe, ainda tinha um poder sobre ela. Foi ele quem insistiu que ela não poderia criar o bebê, que não tinha condições de ser mãe. Mas no fundo, Ana sabia que ele queria se livrar do filho tanto quanto queria se livrar dela. Com um coração pesado, Ana pegou o telefone. As lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto enquanto ela digitava o número da assistente social. "Estou pronta", sussurrou, a voz quase inaudível. As palavras, tão simples, pareciam arrancar um pedaço de sua alma. Do outro lado da linha, a assistente social respondeu com um tom suave, mas firme. "Estaremos aí pela manhã." Ana passou a noite em claro, sentada na poltrona ao lado do berço. Observava cada movimento do bebê, cada pequena respiração. Havia uma parte dela que gritava para mudar de ideia, para lutar, para manter seu filho. Mas as cicatrizes deixadas pelos anos de abuso, pelas noites sem fim de medo, a convenceram de que essa era a única saída. Ela tinha que protegê-lo, mesmo que isso significasse abandoná-lo. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de um cinza pálido, Ana se levantou com o corpo pesado e o coração partido. O bebê dormia, alheio à tempestade emocional que ela enfrentava. Ela se inclinou sobre o berço e sussurrou: "Eu te amo. Nunca se esqueça disso." Um último beijo em sua testa foi o adeus que ela não teve forças para pronunciar. O carro preto da agência de adoção chegou pontualmente. Ana entregou o bebê com mãos trêmulas, incapaz de olhar nos olhos da mulher que o levaria. As lágrimas caíam livremente agora, seu corpo tremendo de dor e arrependimento. Ela se sentiu vazia, como se toda a vida tivesse sido drenada de dentro dela. O carro se afastou, levando consigo não só o bebê, mas também a última esperança de que Ana tivesse um futuro diferente. Enquanto o silêncio tomava conta da casa, mais ensurdecedor do que qualquer choro, Ana soube que nunca mais seria a mesma. Lucas olhou para a cidade que se estendia diante dele. Da janela de seu escritório no 10º andar, São Paulo parecia um gigante adormecido, com seus prédios imponentes e ruas movimentadas. Ele, por sua vez, era apenas mais uma peça no tabuleiro daquela cidade imensa. Um advogado de renome, com uma carreira promissora, uma esposa amorosa e uma casa confortável em um bairro de prestígio. Na superfície, Lucas tinha tudo o que alguém poderia desejar. Mas, em noites silenciosas, quando o eco da cidade morria e o silêncio tomava conta da casa, ele sentia aquele vazio. Um buraco negro, sempre presente, que ele nunca conseguiu explicar. Ele sabia de onde vinha. Sempre soubera. Era o vazio de não saber quem ele realmente era. Lucas era adotado, e isso nunca fora um segredo. Seus pais adotivos haviam sido abertos sobre isso desde o início, mas curiosamente ele nunca havia sentido a necessidade de cavar mais fundo. Até agora. Sentado no sofá de casa, Lucas folheava um álbum de fotos antigas. Ele via a si mesmo em todas as fases da vida. Um bebê risonho, uma criança travessa, um adolescente com as mesmas dúvidas e angústias de qualquer outro. Mas em todas essas fotos, faltava algo. Não era possível enxergar a sombra do passado, daquilo que ele nunca conheceu. Clara, sua esposa, se aproximou e sentou-se ao seu lado. "Você está pensando nela de novo, não está?" ela perguntou suavemente. Clara conhecia Lucas como ninguém, sabia que havia algo que ele tentava enterrar há muito tempo, mas que, ultimamente, parecia querer emergir. Lucas suspirou, fechando o álbum com um gesto brusco. "Não consigo parar de pensar nisso, Clara. Quem era ela? Por que ela me deixou? Eu sempre tentei não me importar, tentei seguir em frente, mas sinto que preciso saber. Sinto que de alguma forma isso está me consumindo por dentro." Clara o olhou com compreensão. Eles já haviam tido essa conversa antes, mas dessa vez parecia diferente. Algo dentro de Lucas estava mudando. "Talvez seja a hora de procurar respostas", ela sugeriu, sua voz calma e cheia de apoio.
Você tem o direito de saber. Lucas fitou os olhos de Clara e por um instante sentiu-se culpado. Ele sabia o quanto ela o amava, quanto ela desejava que ele estivesse em paz. Mas sabia também que aquela inquietação era algo que ela jamais poderia entender completamente. Não era sobre sua vida atual ou sobre quem ele se tornou. Era sobre o que faltava. Que sempre faltou. No dia seguinte, Lucas se dirigiu ao escritório mais cedo do que o habitual, mas o trabalho não era a prioridade em sua mente. Sentado em frente ao computador, ele começou a pesquisar. Sabia pouco sobre sua adoção, mas sabia o nome de sua mãe biológica. Ana. Isso era o ponto de partida. Ele pesquisou registros de adoção e, após algumas horas, encontrou um nome, um possível endereço. Seu coração acelerou. De repente, a ideia de descobrir suas origens, que antes parecia uma possibilidade distante, agora estava ao alcance de suas mãos. Ele sentiu uma mistura de excitação e medo. E se ela não quisesse vê-lo? E se o que ele descobrisse fosse pior do que a ignorância? Mas algo em seu interior o impulsionava adiante. Era como se todas as peças do quebra-cabeça de sua vida estivessem ali, prontas para serem montadas. E ele sabia que, até encontrar a última peça, aquele vazio dentro dele nunca seria preenchido. Naquela noite, enquanto Clara dormia ao seu lado, Lucas encarou o teto escuro do quarto, os pensamentos girando. No fundo, ele sabia que ao embarcar nessa jornada, nada em sua vida voltaria a ser como antes. Lucas não conseguia tirar os olhos da tela do computador. O nome, Ana L. Ferreira, piscava diante dele como uma luz no fim de um túnel escuro. Havia passado semanas vasculhando arquivos antigos, registros públicos, e até mesmo entrando em contato com a agência de adoção que intermediou seu processo. Cada nova informação era como uma peça de um quebra-cabeça. E agora ele finalmente tinha um endereço. Era curioso como uma sequência de palavras em uma tela podia carregar tanto peso. Aquele endereço não era apenas um lugar físico. Era a chave para o passado que ele passara 30 anos tentando ignorar. Suas mãos tremiam levemente enquanto anotava o endereço em um pedaço de papel. Rua Nova Esperança, 103. Irônico, pensou. Uma rua chamada Nova Esperança, escondendo segredos de um passado tão sombrio. Lucas guardou o papel no bolso e respirou fundo. Estava decidido. Não havia mais como voltar atrás. Ele olhou para o relógio. Já passava das 7 da noite, mas ele sabia que não conseguiria dormir até tomar a primeira atitude concreta. Precisava ir até aquele lugar. Precisava ver com seus próprios olhos. Enquanto dirigia pelas ruas cada vez mais escuras da cidade, sentiu um nó se formando no estômago. O GPS o guiava por bairros que ele não conhecia. Ruas pequenas e escuras, onde o asfalto mal era visível sob a luz fraca dos postes. À medida que avançava, o cenário mudava. As fachadas bem cuidadas de casas de classe média deram lugar a muros pichados e janelas com grades enferrujadas. Lucas não sabia ao certo o que esperava encontrar, mas algo naquela vizinhança o fazia sentir que estava indo na direção certa. Finalmente ele chegou à Rua Nova Esperança. O carro desacelerou enquanto ele procurava o número 103. Lá estava, uma casa velha, com a pintura descascada, o jardim mal cuidado e um portão de ferro enferrujado. Lucas estacionou o carro e ficou olhando a casa por alguns minutos, tentando reunir coragem. Sabia que, a partir do momento em que batesse naquela porta, não haveria volta. A sensação de que estava prestes a abrir uma caixa de Pandora era palpável. Ele saiu do carro, os passos ecoando na rua deserta. Chegando ao portão, hesitou por um momento. Será que ela morava ali? Será que ela o reconheceria? Será que ela queria ser encontrada? Ele balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Não podia desistir agora. Bateu a porta, o som oco reverberando pela casa silenciosa. O tempo pareceu se esticar enquanto ele aguardava. O silêncio, antes apenas uma ausência de som, agora parecia um peso esmagador. Quando estava prestes a bater novamente, ouviu um som de passos do outro lado. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher de cabelos grisalhos, presos em um coque frouxo. Ela parecia surpresa, e algo nos olhos dela fez o coração de Lucas disparar. Mesmo sem nunca tê-la visto antes, ele sabia que aquela era Ana. Havia algo nos olhos dela, algo familiar que ele não conseguia explicar. Um reconhecimento silencioso. "Posso ajudar?" ela perguntou, a voz rouca pelo tempo e pela vida dura. Lucas abriu a boca, mas as palavras não saíram. Ele ensaiara esse momento na cabeça várias vezes, mas agora que estava diante dela, sentia-se incapaz de articular o que sentia. Meu nome é Lucas", ele disse, tentando manter a calma.
Eu acho que sou seu filho. O choque atravessou o rosto de Ana como um raio. Ela deu um passo para trás, apoiando-se na porta para não cair. Seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente, e a mão que segurava a maçaneta começou a tremer. Era como se o tempo tivesse parado para os dois. Lucas, ela repetiu, quase como se estivesse falando consigo mesma. Ela olhou de cima a baixo, como se tentasse encontrar traços familiares que haviam desaparecido com o tempo. Você voltou. Aquelas palavras, ditas em um sussurro, foram o suficiente para Lucas entender o quanto sua presença significava para aquela mulher. Mas ao mesmo tempo, ele sentiu o peso de todas as perguntas que precisavam ser feitas, de todas as respostas que ele precisava ouvir. Podemos conversar? Ele perguntou, sabendo que nada poderia prepará-lo para o que viria a seguir. A porta da casa rangia levemente enquanto Ana a empurrava, revelando um corredor apertado e mal iluminado. Lucas entrou lentamente, absorvendo o ambiente ao seu redor. O cheiro de mofo, misturado com algo vagamente familiar, o envolveu. As paredes descascadas, o chão de madeira gasto e a mobília velha contavam a história de anos de abandono e solidão. Era como se o tempo tivesse parado ali, preso em algum momento distante do passado. Ana indicou uma poltrona próxima, e Lucas sentou-se, ainda sem saber o que dizer. O silêncio entre eles era espesso, carregado de palavras não ditas e emoções que mal conseguiam ser contidas. Ele percebeu que ela estava lutando para manter a compostura, suas mãos trêmulas tentando arrumar inutilmente os papéis sobre uma pequena mesa. Ana não era mais a mulher que ele imaginara quando criança. A imagem idealizada de uma mãe que o deixara por um motivo desconhecido. Agora, diante dele, estava uma mulher marcada pelo tempo e pela vida dura. Eu não esperava que você viesse, Ana disse, voz baixa, quase um sussurro. Ela sentou-se na cadeira oposta a Lucas, suas mãos ainda inquietas sobre os joelhos. Achei que você não quisesse me encontrar. Lucas respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de pensamentos e emoções. Eu não sabia se queria, ele respondeu honestamente. Passei a maior parte da minha vida tentando não pensar nisso. Mas, ultimamente, algo me empurrou a procurar respostas. Ana assentiu lentamente, os olhos fixos nas mãos, incapaz de encará-lo diretamente. Entendo. Eu sempre soube que esse dia poderia chegar, mas não sabia o que faria quando ele chegasse. Ela levantou o olhar por um momento, seus olhos marejados, e Lucas sentiu um aperto no peito. Havia tanta dor naquela mulher, e ele sabia que, de certa forma, ele era a fonte de uma parte significativa dessa dor. Por que me deixou? A pergunta escapou antes que ele pudesse pensar nas palavras. Era a pergunta que o assombrava desde sempre. A verdade, nua e crua, estava ali, esperando para ser dita. Ana fechou os olhos por um momento, respirando fundo, como se precisasse se preparar para o impacto daquela pergunta. Quando finalmente falou, sua voz era um fio trêmulo de arrependimento e dor. Eu não tinha escolha, Lucas. Não tinha como cuidar de você. Seu pai, ele era um homem cruel. Eu estava sozinha, presa em um relacionamento abusivo. Ele me obrigou a te deixar. Eu pensei que seria o melhor para você. Que você teria uma chance de ser feliz, algo que eu nunca poderia te dar. Lucas ouviu aquelas palavras com o coração apertado. Parte dele queria entender, queria perdoar. Mas outra parte, mais profunda, mais ferida, sentia a mágoa de ter sido deixado para trás, de ter sido abandonado por alguém que deveria protegê-lo. Você nunca tentou me encontrar? Ele perguntou, a voz mais dura do que pretendia. Ana balançou a cabeça, as lágrimas agora caindo livremente pelo rosto. Eu queria. Mas ele me vigiava. Mesmo depois de você ter ido, ele ainda me controlava. Eu não sabia onde você estava, e mesmo que soubesse, não podia fazer nada. Era como se eu tivesse perdido você para sempre naquele dia. O silêncio voltou a cair entre eles. Lucas olhou para as paredes da casa, tentando imaginar a vida que Ana vivera ali, presa por tanto tempo. Ele podia sentir a dor impregnada no ambiente, as sombras de um passado que ela nunca conseguiria deixar para trás. Ele ainda está vivo? Lucas finalmente perguntou, a pergunta que pairava no ar desde que ela mencionara o pai dele. Ana assentiu lentamente, o medo voltando a preencher seus olhos. Sim, e ele nunca te perdeu de vista. Aquela última frase ressoou como um trovão na mente de Lucas. Ele sentiu o sangue gelar nas veias. Como assim? Ele sabe onde eu estou. Ele sempre soube, Ana respondeu, a voz quase sumindo. Ele tem seus próprios motivos para isso, Lucas. Motivos que você não entenderia. Mas saiba que ele é perigoso.
Muito perigoso. Lucas se levantou de repente, o coração batendo acelerado. Tudo o que ele imaginara sobre sua origem estava errado. Ele não fora abandonado por uma mãe sem coração. Ele havia sido jogado em um jogo de sombras muito maior do que jamais poderia ter imaginado. E agora, o homem que ele jamais conhecera estava à espreita, observando de longe durante toda a sua vida. Eu preciso de respostas, ele disse com firmeza, a voz trêmula de raiva e confusão. Eu preciso saber quem ele é e por que fez isso. Ana olhou com um misto de medo e tristeza. Eu vou te contar, mas, por favor, tome cuidado. Quando você abrir essa porta, não terá como voltar atrás. Lucas saiu da casa de Ana com a mente girando. O ar frio da noite não trouxe o alívio que ele esperava. Pelo contrário, apenas aumentava o aperto no peito. Caminhou até o carro, as mãos trêmulas enquanto tentava enfiar a chave na ignição. As palavras de Ana ainda ecoavam em sua mente. Ele nunca te perdeu de vista. Seu pai biológico. O homem que ele jamais conhecera, mas que aparentemente estivera à espreita vigiando sua vida de longe. Lucas nunca havia se sentido tão vulnerável, tão exposto. Quem era esse homem? E mais importante, por que ele se importava tanto em observar um filho que havia forçado a mãe a abandonar? Lucas não conseguiu dirigir para casa. Parou o carro em uma praça deserta. Desligou o motor e ficou ali, encarando o vazio da noite. O silêncio ao redor era inquietante, como se a própria cidade estivesse esperando que algo terrível acontecesse. Ele pegou o celular e ligou para Clara. Precisava de sua voz, de seu conforto. Lucas, tá tudo bem? A voz de Clara surgiu do outro lado da linha, carregada de preocupação. Lucas respirou fundo, tentando manter a calma. Eu a encontrei, Clara. Encontrei minha mãe biológica. Meu Deus, e como foi? O que ela disse? Ela me contou sobre o meu pai. As palavras saíram com dificuldade. Ela disse que ele é perigoso, que ele nunca me perdeu de vista. Estou tentando processar tudo isso, mas não faz sentido. Por que ele faria isso? Por que me observaria por 30 anos e nunca entraria em contato? Clara ficou em silêncio por um momento, absorvendo o que Lucas acabara de dizer. Lucas, talvez seja mais complicado do que parece. Talvez ele tenha algum tipo de controle sobre você. Algo que ele quer proteger ou manter em segredo. Essa ideia deixou Lucas ainda mais inquieto. Seja o que for, eu preciso saber a verdade. Vou descobrir o que ele está escondendo, custe o que custar. Clara suspirou do outro lado da linha. Só? Tome cuidado, Lucas. Não sei o que está acontecendo, mas parece perigoso. E você é tudo o que eu tenho. Eu sei. Eu vou ser cuidadoso. Prometo. Depois de desligar, Lucas sentiu uma onda de solidão esmagadora. A praça, deserta e iluminada apenas por um poste de luz distante, parecia uma metáfora perfeita para como ele se sentia naquele momento. Sozinho, cercado pela escuridão, sem saber para onde ir. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua vida mudaria para sempre. E o pior, ele não tinha ideia de como ou porquê. Na manhã seguinte, Lucas decidiu que precisava encontrar mais respostas. Se seu pai biológico estivera vigiando por todos esses anos, alguém deveria saber algo. Resolveu voltar à casa de Ana, com a esperança de que ela pudesse lhe fornecer mais pistas. Mas ao chegar lá, foi recebido por uma surpresa. Ele bateu a porta, mas desta vez quem atendeu não foi Ana. Um homem, alto e robusto, apareceu no lugar dela. Seus olhos eram frios, avaliadores, como se estivessem pesando cada movimento de Lucas. O desconforto foi instantâneo. O que você quer? O homem perguntou. A voz grave e imponente. Lucas, surpreso e um tanto confuso, tentou manter a compostura. Eu estou procurando Ana. Ela mora aqui? O homem não respondeu de imediato. Apenas ficou ali, encarando Lucas com uma intensidade que o fez questionar se estava no lugar certo. Ana não está, e você devia ir embora. A resposta fria pegou Lucas de surpresa. Quem é você? Ele perguntou, sentindo o coração acelerar. Havia algo nesse homem que o deixava inquieto. Ele parecia familiar de alguma forma, mas Lucas não conseguia identificar de onde. Eu sou Carlos, o homem finalmente respondeu, cruzando os braços. E você não tem nada para conversar com ela. Carlos. O nome ecoou na mente de Lucas. Ele nunca ouvira falar de um Carlos antes. Você é parente dela? Sou o filho dela, Carlos respondeu, sem desviar o olhar. E eu não sei quem você pensa que é, mas você não tem nada que vir aqui e causar problemas. A mente de Lucas ficou em branco. Filho? Outro filho? Ele tinha um irmão? O choque tomou conta dele, mas havia algo mais naquela situação. Carlos parecia saber quem ele era, mas não havia qualquer sinal de boas-vindas ou compreensão.
Pelo contrário, ele parecia querer que Lucas desaparecesse. Eu sou Lucas, ele disse hesitante. Eu também sou filho dela. Carlos riu, mas não havia humor em seu riso. Você, filho dela? Escuta, eu não sei que tipo de história você ouviu, mas você não é nada para ela. Ela me criou. Sou o único filho dela. A confusão de Lucas se transformou em raiva. Eu sou o filho que ela teve e foi forçada a abandonar. Eu tenho o direito de falar com ela, de saber a verdade. Carlos deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Seu rosto estava sério agora, os olhos fixos nos de Lucas. Ouça bem, ele disse em um tom que fez Lucas estremecer. Ana não quer falar com você. Você foi uma parte do passado dela que ela enterrou há muito tempo. Então, faça um favor a todos e desapareça de novo. Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele estava sendo rejeitado mais uma vez, desta vez por um irmão que ele nunca soube que tinha. Mas algo estava errado. Carlos estava escondendo algo, e Lucas tinha certeza disso. Sem mais o que dizer, ele deu um passo para trás, o olhar fixo no homem à sua frente. Eu vou descobrir a verdade, com ou sem sua ajuda. Carlos não respondeu, apenas fechou a porta na cara de Lucas, deixando-o parado no frio, com mais perguntas do que respostas. Lucas não conseguia afastar o rosto de Carlos da sua mente. A ameaça, tom frio e, acima de tudo, a negação absoluta de seu lugar na vida de Ana. Enquanto dirigia de volta para casa, a frustração e a raiva se misturavam com a sensação crescente de que havia algo profundamente errado naquela casa. Ele pensara que, ao encontrar sua mãe biológica, tudo ficaria claro, mas agora as dúvidas só aumentavam. Quem era Carlos, realmente? E por que ele estava tão decidido a afastá-lo de Ana? De volta ao seu apartamento, Clara estava esperando por ele, a expressão preocupada no rosto. E então, conseguiu falar com ela de novo? Ela perguntou, já percebendo pelo olhar abatido de Lucas que algo estava errado. Não, ela não estava lá. Mas encontrei outra pessoa. Lucas sentou-se no sofá e passou as mãos pelos cabelos, exasperado. Ela tem um filho, outro filho. Ele se chama Carlos e, aparentemente, ele acha que eu não tenho nenhum direito de fazer parte da vida dela. Clara ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Carlos. Ela repetiu, com a testa franzida. Ela nunca mencionou que tinha outro filho. Lucas botou a cabeça. Nunca. E ele deixou claro que eu não sou bem-vindo. Mas tem algo estranho nisso tudo, Clara. Ele me tratou como se eu fosse uma ameaça, como se eu estivesse mexendo em algo que deveria permanecer escondido. Há mais nessa história do que ela está me contando. Clara se aproximou de Lucas e segurou sua mão. Você sabe o que precisa fazer, não sabe? Não pode deixar que ele te afaste. Que há algo mais acontecendo, você tem o direito de saber. Essa é sua história também. Lucas sabia que Clara tinha razão, mas a raiva de ser rejeitado novamente tornava tudo mais difícil. Ele queria confrontar Carlos, exigir respostas, mas sabia que isso não o levaria a lugar algum. Não com aquele homem que claramente tinha algo a esconder. Então decidiu abordar a situação de outra forma. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a investigar Carlos. Ele usou seus contatos na firma de advocacia para tentar descobrir mais sobre o meio-irmão que surgira inesperadamente em sua vida. E o que ele encontrou o deixou ainda mais inquieto. Carlos tinha um passado cheio de lacunas. Não havia registros consistentes de empregos, endereços ou qualquer tipo de atividade estável. Ele parecia ser um fantasma, vivendo à margem da sociedade. Isso por si só já era um sinal vermelho. Lucas sabia que para um homem da idade de Carlos, alguém sem um histórico sólido, havia mais do que os olhos podiam ver. Além disso, as investigações de Lucas revelaram algo ainda mais perturbador. Carlos tivera problemas com a lei. Pequenos delitos aqui e ali que passavam despercebidos, mas formavam um padrão quando vistos em conjunto. Era claro que Carlos tinha uma vida que ele não queria que ninguém conhecesse. Lucas estava começando a entender por que ele parecia tão desesperado para afastá-lo da mãe. Talvez Carlos estivesse tentando proteger algo ou a si mesmo. Determinado a descobrir mais, Lucas resolveu voltar à casa de Ana, mas desta vez com um plano. Ele sabia que não conseguiria respostas diretamente de Carlos, então precisaria ser mais esperto. Esperou até a noite, quando as luzes da casa estavam apagadas, e se aproximou silenciosamente, estacionando o carro a uma distância segura. Ele entrou pelo portão lateral que estava destrancado, e se aproximou da janela da sala. Por sorte, as cortinas não estavam completamente fechadas.
Espiando pela fresta, ele pôde ver Ana sentada à mesa, parecendo cansada e distante. O cenário o afetou mais do que ele esperava. Apesar de tudo, apesar da rejeição, ele ainda sentia uma conexão com aquela mulher. Mulher que o trouxera ao mundo, mesmo que sob circunstâncias terríveis. Foi então que ele percebeu algo. Sob a mesa, ao lado de uma pilha de papéis, havia uma carta. Mesmo de longe, Lucas pôde ver seu nome no envelope. Curiosidade queimou dentro dele. Que era aquilo? Uma carta que Ana havia escrito para ele e nunca enviado? Sem pensar duas vezes, Lucas decidiu arriscar. Ele contornou a casa até a porta dos fundos, que também estava destrancada. O coração acelerado entrou na casa com passos leves, indo em direção à sala. A tensão fazia o suor escorrer em sua testa, mas ele não podia desistir agora. Ao chegar perto da mesa, Ana estava de costas, e ele estendeu a mão para pegar a carta. Lucas? Voz de Ana o congelou no lugar. Ele se virou lentamente, os olhos arregalados. Ela estava olhando diretamente para ele, os olhos cansados, mas sem surpresa. Você voltou, ela disse, sua voz entre o alívio e a tristeza. Eu sabia que você voltaria. Lucas abriu a boca para falar, mas não encontrou palavras. Apenas segurou a carta, agora em suas mãos, e olhou para ela com uma mistura de culpa e curiosidade. Eu escrevi essa carta há muito tempo, Ana disse, suspirando. Mas nunca tive coragem de enviar. Não sabia o que você pensaria de mim, depois de tudo. Por que você não me contou sobre Carlos? Lucas finalmente perguntou, tentando controlar a raiva que ainda sentia. Ana baixou o olhar, as mãos trêmulas no colo. Carlos, ele é complicado, e eu sabia que se você o conhecesse, as coisas ficariam difíceis. Eu só queria proteger você de mais sofrimento. Lucas sentiu o peso das palavras de Ana. Tudo o que ele descobrira até agora o levava a crer que Carlos era uma peça fundamental no mistério que cercava sua vida. E agora, segurando aquela carta, Lucas sabia que estava prestes a descobrir ainda mais segredos que Ana mantivera escondidos por décadas. Lucas segurava a carta nas mãos, mas hesitava em abri-la. Ana o observava em silêncio, seus olhos cansados refletindo anos de segredos e arrependimentos. Era como se cada segundo que passava, o peso daquele momento aumentasse, comprimindo o ar ao seu redor. A sala estava mergulhada em um silêncio denso, quebrado apenas pelo som do vento que batia suavemente na janela. Por que você nunca enviou essa carta? Lucas finalmente perguntou, a voz baixa, quase rouca. Ele não sabia se estava preparado para ler o que estava ali, mas ao mesmo tempo sentia que era inevitável. Aquela carta continha parte das respostas que ele tanto buscava. Ana suspirou, os ombros caindo como se uma nova carga de culpa estivesse pesando sobre ela. Eu escrevi essa carta anos atrás, quando achei que você já estivesse vivendo sua vida em paz, longe de tudo isso. Mas Carlos sempre esteve por perto, sempre controlando parte da minha vida, assim como seu pai fazia. Eu tinha medo de que se você voltasse, ele fizesse algo que eu não poderia evitar. Controlando? Lucas repetiu, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Do que você está falando? Ana balançou a cabeça lentamente, os olhos fixos no chão. Carlos não é apenas meu filho, Lucas. Ele é fruto de uma história que eu nunca deveria ter vivido. Quando eu fugi do seu pai, ele mandou alguém para me vigiar, para me manter sob controle. Esse alguém era Carlos. Ele foi criado para ser a sombra do seu pai, para me manter sempre sob as garras dele, mesmo à distância. E a verdade é que ele nunca deixou você fora de vista também. A revelação caiu sobre Lucas como uma avalanche. Seu corpo congelou e por um momento ele se sentiu incapaz de reagir. Carlos não era apenas um irmão. Ele era parte de um plano muito maior, um peão no jogo sombrio de seu pai. Lucas tentou processar aquilo, mas tudo parecia se misturar em uma confusão de traições e manipulações. Ele sabia onde eu estava o tempo todo? Lucas perguntou, incrédulo. E você? Você sabia disso? Ana assentiu lentamente, as lágrimas começando a rolar pelo seu rosto. Eu sabia, mas o que poderia fazer? Eu fui forçada a viver debaixo desse controle por tanto tempo, Lucas. Não podia arriscar perder você de novo. Se eu tentasse te buscar, ele poderia te machucar, te arruinar, ou pior. O estômago de Lucas revirava. Durante toda sua vida, ele acreditara que havia sido abandonado, rejeitado por sua mãe. Mas agora, a verdade parecia ainda mais cruel. Ele nunca estivera verdadeiramente livre. Carlos, esse estranho que o tratava com frieza e hostilidade, fora colocado em sua vida como um guardião sinistro, amando de seu próprio pai.
Eu preciso encontrar esse homem, Lucas disse, levantando-se de repente, sentindo uma energia sombria crescer dentro dele. Eu preciso confrontar o meu pai e entender por que ele fez isso. Porque ele passou todos esses anos nos controlando como peças de um jogo doentio. Ana arregalou os olhos alarmada. Lucas, por favor, não vá atrás dele. Seu pai, ele é perigoso. Ele não vai hesitar em fazer algo terrível se sentir ameaçado. Eu já estou ameaçado, Ana. Ele está controlando minha vida desde o momento em que eu nasci, e você me pede para simplesmente aceitar isso? Eu não posso mais viver assim. Eu preciso enfrentá-lo, e preciso que você me diga onde encontrá-lo. Ana hesitou, os olhos implorando para que Lucas reconsiderasse. Se você for até ele, Lucas, tudo vai mudar. Ele é um homem poderoso, cheio de contatos e recursos. Não estou falando de poder financeiro, estou falando de poder sobre pessoas e sobre vidas. Ele manipula, destrói. Se você entrar nesse mundo, não haverá volta. Mas Lucas não podia mais ignorar o que havia aprendido. Ele sentia que, de alguma forma, sua vida inteira fora construída sobre mentiras e manipulações, e não poderia viver em paz enquanto não confrontasse a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar o homem mais perigoso que ele jamais conhecera. Ele olhou para Ana com determinação. Eu preciso saber quem sou, e isso começa com ele. Ana baixou os olhos, resignada. Sabia que não poderia impedir Lucas. Não depois de tudo o que ele já havia descoberto. Ela se levantou lentamente e caminhou até um pequeno armário de madeira na sala, de onde retirou uma fotografia amarelada pelo tempo. Ele vive numa fazenda fora da cidade. Esse é o lugar. Ele se escondeu ali depois de tantos anos de negócios sujos. Mas Lucas, por favor, tome cuidado. Lucas pegou a foto, observando o rosto de seu pai pela primeira vez. Era um homem de expressão dura, com olhos frios que pareciam atravessar a alma. Ele sabia que aquele encontro não seria fácil, mas sentia que estava mais perto da verdade do que jamais estivera. Naquela noite, Lucas voltou para casa, fotografia ainda em suas mãos. O destino o aguardava na fazenda, onde ele finalmente enfrentaria o homem que o moldara à distância, controlara sua vida de maneiras que ele ainda não entendia completamente. O que ele encontraria lá, e quem ele se tornaria após esse encontro, era algo que o assombrava, mas não o impediria de continuar. A estrada para a fazenda parecia interminável. Lucas dirigia há horas, com os dedos apertando o volante e a mente girando com pensamentos e perguntas que se recusavam a se acalmar. O sol estava se pondo no horizonte, tingindo o céu de um vermelho alaranjado que lançava sombras sobre as colinas ao redor. Era o tipo de cenário que, em outras circunstâncias, ele acharia pacífico. Até belo. Mas agora, cada quilômetro que o aproximava da fazenda de seu pai biológico só aumentava a tensão. O velho carro balançava pelas estradas de terra, e o silêncio absoluto ao redor parecia ainda mais opressivo. Ele se perguntava o que encontraria naquela fazenda isolada. Seria um lugar desolado, esquecido pelo tempo, assim como a casa de Ana. Ou seria algo muito mais sinistro, um refúgio para um homem que passara a vida manipulando e destruindo vidas. Lucas não sabia, mas estava determinado a descobrir. Ele parou o carro em frente ao portão enferrujado da propriedade, e o silêncio ao redor era tão profundo que ele podia ouvir sua própria respiração. A fazenda era grande, cercada por árvores antigas, e um campo que parecia não ter sido tocado por mãos humanas há anos. No centro da propriedade, uma casa de 2 andares erguia-se como uma sombra, seus detalhes quase indistinguíveis à luz fraca do crepúsculo. Algo sobre aquele lugar parecia errado, como se a própria terra estivesse envenenada pelas ações do homem que vivia ali. Lucas saiu do carro e empurrou o portão, que rangeu em protesto, quase como se quisesse avisá-lo para não continuar. Ele caminhou pela entrada de terra, os olhos fixos na casa à sua frente, sentindo o peso da decisão que tomara. Ele sabia que aquele encontro poderia mudar sua vida para sempre, mas era tarde demais para voltar atrás. Quando chegou à varanda da casa, ficou surpreso ao ver que a porta estava entreaberta, como se o aguardassem. Isso só aumentou sua desconfiança. Ele respirou fundo e empurrou a porta, que se abriu com um estalo abafado. O interior da casa era escuro, apenas algumas lâmpadas de mesa iluminavam os cantos com uma luz amarelada e fraca. O cheiro de madeira velha e cigarro pairava no ar. Eu sabia que você viria. A voz fez Lucas parar imediatamente. Era fria e baixa, mas carregava uma autoridade inegável.
Ele se virou para o som e viu um homem sentado em uma poltrona de couro escuro no canto da sala. Era seu pai biológico. Mesmo com a luz fraca, Lucas reconheceu o homem da fotografia que Ana havia mostrado. Os olhos duros e penetrantes, os traços severos de um rosto que parecia não ter espaço para qualquer tipo de ternura. O homem levantou-se lentamente, como se não tivesse pressa. Ele era alto, com ombros largos e uma postura ereta que denunciava o poder que ainda acreditava ter sobre todos ao seu redor. Vestia uma camisa branca e uma calça de linho, como se estivesse à espera de uma visita importante. Cada movimento seu era calculado, preciso. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés, mas manteve o olhar firme. Eu soube que você estava atrás de mim. O homem continuou, caminhando lentamente em direção a Lucas. Sua mãe me avisou. Você não conseguiu ficar longe, não é? A curiosidade, o desejo de saber quem você realmente é, isso era inevitável. Lucas apertou os punhos ao lado do corpo, sentindo a raiva crescendo em seu peito. Você nunca fez parte da minha vida. Por que me vigiar por todos esses anos? O que você quer de mim? O homem parou a alguns passos de distância, observando Lucas com um leve sorriso nos lábios. Você é muito mais do que um filho perdido, Lucas. Você é o meu legado, a chave para tudo que eu construí, e eu não podia simplesmente deixar você fora do meu alcance. Seu legado? Lucas cuspiu as palavras, incrédulo. Eu não sou parte de nada seu. Você me abandonou, forçou minha mãe a me deixar, e agora, depois de todos esses anos, acha que pode aparecer e me envolver nesse jogo doentio? O homem sorriu novamente, mas desta vez o sorriso era frio, vazio. Você não entende, não é? Eu não te abandonei. Eu criei um futuro para você. Um futuro que você só agora começa a entender. Acha que sua vida foi um acaso? Acha que você chegou até aqui sozinho? Eu estive te guiando desde o começo, preparando o caminho. Lucas deu um passo à frente, a raiva transbordando. Preparando o caminho para quê? Para que eu me tornasse alguém como você. Um manipulador, um mentiroso, alguém que destrói a vida das pessoas por esporte? O homem deu de ombros, como se as palavras de Lucas não o afetassem. Eu fiz o que era necessário. E você vai fazer o mesmo, quer queira ou não. Porque, no fim, o sangue fala mais alto. Você é como eu, Lucas. Sempre foi. Não, Lucas gritou, a voz ecoando pela sala. Eu nunca serei como você. Eu construí minha vida sem você. Eu sou quem sou por causa da minha mãe, das pessoas que realmente se importaram comigo. E eu nunca vou deixar você me controlar. O homem o observou por um longo momento, os olhos sem piscar. Então deu um passo para trás, voltando à sua postura imponente. Você acha que pode escapar de quem realmente é? Acha que pode fugir do que está no seu sangue? Não se engane, Lucas. Você é meu filho. E o que eu comecei, você vai terminar. Lucas sentiu o peso daquelas palavras como um golpe no peito. Ele sabia que estava enfrentando algo muito maior do que esperava. Teu pai não era apenas um homem poderoso. Ele era um mestre da manipulação, um fantasma que estivera puxando as cordas de sua vida desde o início. E agora estava claro que ele não desistiria facilmente. Se afaste de mim, Lucas sussurrou, os olhos fixos no homem. Eu vou descobrir tudo o que você fez. E vou acabar com isso. Com você. O pai de Lucas não respondeu. Apenas deu mais um sorriso frio antes de se virar e desaparecer na escuridão da casa. Lucas saiu da casa de seu pai com os pensamentos pesados como chumbo. O que ele acabara de vivenciar o deixara em um estado de confusão, raiva e impotência. As palavras do homem ainda ecoavam em sua mente, tentando enraizar-se. Você é como eu. A frase retumbava repetidamente, mas Lucas se recusava a aceitá-la. Ele não era como aquele homem manipulador e implacável. Não podia ser. O caminho de volta para a cidade parecia mais longo do que antes. Mas sua mente estava ocupada demais para notar. Ele dirigia em silêncio, as luzes da cidade distantes tremulando à medida que se aproximava. Lucas sabia que precisava voltar para Ana, mas agora com uma nova determinação. Ela era a única que poderia ajudar a preencher as lacunas de sua história. A única que poderia oferecer respostas que fizessem sentido. Respostas que não viessem contaminadas pela loucura de seu pai. Quando finalmente chegou à casa de Ana, a noite estava profundamente escura e as luzes da casa estavam apagadas. Ele hesitou por um momento antes de bater a porta. Havia uma parte dele que não queria mais confrontos. Desejava apenas descansar, esquecer todo aquele pesadelo. Mas sabia que a única maneira de alcançar a paz era enfrentando tudo de frente. Após alguns momentos de silêncio, a porta se abriu lentamente.
E Ana apareceu, os olhos cansados, o rosto marcado por uma preocupação evidente. Ela sabia que ele voltaria e temia o que ele traria de volta consigo. Lucas, ela sussurrou, deixando a porta completamente aberta para que ele entrasse. Você foi até ele, não foi? Lucas assentiu, o rosto sério. Ele passou pela porta e entrou na sala, sentindo o peso daquele ambiente familiar e, ao mesmo tempo, carregado de segredos. Sim, eu fui até ele, e descobri mais do que eu esperava. Ana fechou a porta atrás de si e foi até o sofá, sentando-se devagar. Ela parecia encolhida, como se estivesse tentando se proteger de uma tempestade emocional que se aproximava. Lucas se aproximou e se sentou na poltrona à frente dela, observando-a em silêncio por um momento. Ela evitava seu olhar, como se estivesse com medo do que ele pudesse dizer. Ele me disse que sempre me controlou, que tudo o que eu fiz na vida foi parte do plano dele. Carlos foi colocado para vigiar você. A me vigiar. Lucas falou com uma calma que escondia a raiva fervendo em seu interior. Por que você nunca me contou sobre isso? Por que você nunca tentou me proteger dele? Ana respirou fundo, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Eu queria te proteger, Lucas. Sempre quis. Mas eu era apenas uma mulher presa em uma teia de manipulação e poder que eu não podia controlar. Seu pai, ele tem uma forma de destruir tudo e todos ao redor dele. Eu sabia que se tentasse te buscar, se tentasse interferir na sua vida, ele faria algo para te machucar. Então eu permaneci à distância. Fiz o que pude para sobreviver. Sobreviver? Lucas perguntou, a voz carregada de amargura. Você me deixou sozinho. Mesmo sabendo o que ele estava fazendo, você me deixou ser parte desse jogo. Carlos, ele também sabia. E nunca fez nada. Vocês me abandonaram para ele. Ana finalmente levantou o olhar, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Carlos nunca teve escolha. Ele foi criado para servir a seu pai, assim como eu fui forçada a viver sob as ordens dele. Nenhum de nós teve uma escolha. Quando você nasceu, pensei que poderia te salvar, te dar uma chance de uma vida melhor. Mas ele tomou essa chance de nós. Lucas sentiu a dor nas palavras dela. Mas ainda estava magoado. Ainda estava perdido. E agora? O que eu faço com tudo isso? Como eu posso seguir em frente sabendo que minha vida inteira foi manipulada? Ana o observou por um longo momento. Então se inclinou para frente, sua expressão suavizando. Lucas, você não precisa ser como ele. Eu sei que seu pai tentou te moldar, tentou te transformar em uma parte do legado dele. Mas você é forte. Você construiu sua própria vida, independentemente dele. Eu vejo isso em você. Você é muito mais do que ele jamais poderia ser. As palavras de Ana eram suaves, mas carregadas de uma verdade que Lucas precisava ouvir. Ele sentiu uma onda de emoção tomar conta de si, algo que ele não sabia que estava guardando. Ele passou a vida buscando respostas, buscando entender por que foi abandonado, mas agora percebia que não era apenas sobre respostas. Era sobre encontrar seu próprio caminho, além do controle e das mentiras de seu pai. Eu quero deixar isso para trás, Ana. Lucas sussurrou, sentindo o peso das lágrimas que ele segurava. Eu quero acabar com o que ele fez comigo, com o que ele fez com você. Ana assentiu lentamente, pequeno sorriso triste aparecendo em seu rosto. Você pode, Lucas. Você pode ser diferente. E isso começa com a verdade. A verdade sobre tudo o que aconteceu. Ela se levantou e foi até uma pequena gaveta no canto da sala. Retirou de lá um envelope amassado e voltou até Lucas, entregando-o em suas mãos. Essa carta é do seu pai, uma carta que ele me mandou pouco depois de você nascer. Eu guardei isso porque sabia que um dia você precisaria ver com seus próprios olhos. Lucas abriu o envelope com mãos trêmulas e começou a ler as palavras frias e calculadas de seu pai. A carta detalhava a visão de seu pai sobre o controle que ele tinha sobre Lucas desde o início. Como ele orquestrou a adoção para garantir que Lucas sempre estivesse sob seu radar, mesmo de longe. Cada frase era um golpe, mas também uma revelação. Quando terminou de ler, Lucas sentiu algo mudar dentro de si. Ele estava finalmente entendendo a magnitude da manipulação, mas também percebia que seu pai, apesar de todo o seu poder, tinha medo. Medo de perder o controle. Medo de que Lucas se tornasse alguém melhor, alguém livre. Lucas olhou para Ana e pela primeira vez sentiu uma conexão verdadeira com ela. Nós vamos terminar isso, ele disse, a voz firme. Vamos acabar com o que ele começou. Ana assentiu, as lágrimas ainda correndo, mas havia uma força renovada em seus olhos. Sim, Lucas, vamos acabar com isso, juntos.
Lucas encarava o envelope vazio em suas mãos, mas sua mente estava em outro lugar, processando as palavras que acabara de ler. A carta de seu pai, repleta de arrogância e frieza, deixava claro o quanto ele havia sido manipulado durante toda a sua vida. Mas havia algo mais naquela carta que mexia profundamente com ele. Entre as linhas calculadas, Lucas enxergava o medo de seu pai, um medo de perder o controle sobre ele, de ver seu poder desmoronar. Pela primeira vez, Lucas percebeu que o homem que o vigiara e controlara não era invencível. Ele também tinha fraquezas. Ana o observava em silêncio, esperando por uma reação. Havia uma nova tensão no ar, mas ao mesmo tempo, uma espécie de alívio pairava entre eles. A verdade estava finalmente à mostra, e agora Lucas tinha a chance de escolher o que fazer com ela. Ele me usou como uma peça do jogo dele a vida toda, Lucas finalmente disse, rompendo o silêncio. E tudo o que ele fez foi para garantir que eu nunca saísse da órbita dele. Eu passei esses anos todos sem saber quem eu realmente era, porque ele se certificou disso. Ana assentiu, seu olhar cheio de compaixão. Eu sinto muito, Lucas. Eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter lutado mais por você. Lucas balançou a cabeça, tentando afastar o peso da culpa que percebia nos olhos de Ana. Você também foi vítima dele. Não foi só comigo. Ele te prendeu em uma vida de medo, e mesmo agora ele ainda te assombra. Mas nós vamos acabar com isso. Ana observou, seus olhos cheios de lágrimas. O que você vai fazer? Lucas levantou-se, sua determinação cada vez mais forte. Invitar lá. E vou acabar com o controle que ele acha que ainda tem sobre mim. Ele precisa entender que acabou. Ana hesitou, mas sabia que não havia como deter Lucas. Ela se levantou e pegou a mão dele, apertando-a suavemente. Apenas, por favor, tome cuidado. Ele não vai deixar isso acontecer sem lutar. Lucas assentiu, sentindo o apoio de Ana como um escudo emocional que ele precisava. Eu vou me cuidar. E vou cuidar de você também. Ele não vai mais te machucar. Ele saiu da casa com uma clareza que não sentia havia muito tempo. Seu destino estava claro. A estrada para a fazenda parecia menos sombria desta vez, menos opressiva. Lucas sabia que estava voltando para encerrar algo muito maior do que uma simples história de abandono. Ele estava indo para confrontar o homem que moldou sua vida com mentiras, manipulação e controle. Mas desta vez seria diferente. Ao chegar à fazenda, o silêncio ainda pairava sobre o lugar. Mas Lucas não hesitou. Ele empurrou o portão enferrujado sem parar para pensar duas vezes, os passos firmes enquanto atravessava o caminho de terra. A casa parecia exatamente a mesma, mas Lucas sentia que algo havia mudado, algo em seu interior. Ele não era mais o filho perdido, o homem preso às correntes invisíveis do pai. Ele era alguém que estava prestes a se libertar. Ele entrou pela porta sem bater e mais uma vez encontrou seu pai sentado na poltrona de couro escuro, como se o esperasse. O rosto do homem se iluminou com um sorriso cínico e ele se levantou lentamente. Eu sabia que você voltaria, disse o pai, o tom de voz carregado de uma confiança doentia. Você não pode fugir do que é. Não pode escapar do sangue que corre nas suas veias. Lucas o encarou, firme. Eu não sou você. E eu não vou deixar você controlar minha vida por mais um segundo. O sorriso do homem vacilou por um momento. Ele deu um passo em direção a Lucas, tentando manter o controle da situação. Você acha que pode se livrar de mim? Eu criei você. Tudo que você é, tudo que você tem, é por minha causa. Eu te moldei. Não, Lucas respondeu, a voz firme. Você tentou me destruir. Mas eu sou mais do que isso. Eu sou mais do que você. O pai de Lucas riu, mas havia uma nota de desespero em sua voz. Você não entende. Tudo o que fiz foi para o seu bem. Eu te preparei para esse mundo cruel. E você vai continuar o que eu comecei, quer você queira ou não. Lucas sentiu uma raiva antiga ferver dentro dele, mas ele não se deixou consumir por ela. Ele sabia que o poder de seu pai estava nas palavras, nas manipulações, nas ameaças veladas. Mas isso não funcionaria mais. Ele deu um passo à frente, encarando o homem com quem compartilhava o sangue, mas não o coração. Acabou, Lucas disse, sua voz baixa, mas cheia de uma força que seu pai não conseguia mais abalar. Eu não vou continuar com nada. Você me perdeu. E eu vou viver a minha vida sem as suas sombras me perseguindo. O homem deu um passo para trás, os olhos estreitados. Você acha que pode simplesmente sair assim, sem consequências? Eu sou o único motivo pelo qual você chegou até aqui. Se me abandonar, você não é nada. Lucas sorriu. O sorriso que não tinha nada de cínico ou amargo. Era um sorriso de alguém que havia encontrado sua verdade.
Você está errado. Eu sou mais do que você jamais poderia ser. E agora, eu finalmente me libertei. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. O pai de Lucas ficou parado, sua figura antes imponente agora parecendo diminuída. Ele não tinha mais controle. Lucas o havia desarmado não com violência, mas com a verdade. A verdade sobre quem ele realmente era e sobre quem ele jamais seria. Lucas se virou e caminhou até a porta, sentindo o peso das correntes invisíveis caindo de seus ombros. Ele saiu da casa, respirando o ar da noite, mais leve do que jamais se sentira. Pela primeira vez em sua vida, ele era verdadeiramente livre. Ao voltar para o carro, ele soube que o confronto final não havia sido com seu pai, mas com ele mesmo. Ele havia vencido a batalha que travara dentro de si por tanto tempo. A batalha entre ser o homem que seu pai queria que ele fosse e o homem que ele realmente era. No caminho de volta, Lucas pensou em Ana, em Clara, nas pessoas que realmente importavam em sua vida. Ele sabia que com o tempo, as feridas se cicatrizariam. Ele viveria com as marcas do passado, mas agora sabia que era ele quem controlava seu futuro. Com isso vinha a paz que ele sempre buscara.